Olá a todos, bem-vindos a mais uma parte do Inova City Digital. Meu nome é Pedro Mendes, eu estou aqui representando a comunidade RJ. É um prazer tê-los aqui na apresentação do Hub Porto Digital. Bom, eu gostaria primeiro de chamar o Caio Scheidegger, que é o gerente de inovação do Porto Digital. Olá, Caio, seja bem-vindo. Oi, Pedro, prazer. Abraço a todo mundo da comunidade RJ também, o pessoal de Nova City, da UIA. Estou aqui representando o Porto Digital e o Porto Digital, ele hoje em dia está fazendo um trabalho importantíssimo, né? Junto aí com vários parceiros que é o planejamento da retomada das atividades econômicas a partir da tecnologia, né? Então, para quem não conhece, eu trouxe aqui uma breve apresentação do Porto. Hoje eu gerencio alguns projetos de dados para suporte à tomada de decisão urbanística e epidemiológica, então muita coisa relacionada ao Covid. E a gente também acompanha esse processo de aceleração e incubação de startups, né? Então a gente tem alguns programas como o Mind the Biz, que pega projetos em momentos ainda iniciais, o Oil, que é o ciclo do... Oi, Daniel. Daniel? Achei que você tinha falado alguma coisa. Então, vou aqui fazer uma apresentação breve para quem não conhece o Porto. Não sei se está todo mundo vendo aqui a tela legal. O Porto hoje ele é um parque tecnológico, né? A gente está fazendo 20 anos. A gente começou com a proposta de reocupar o centro da cidade, né? Conectar as pessoas com o patrimônio histórico no bairro do Recife, que foi onde a cidade começou. Então, era um centro que estava bem degradado e a gente trouxe essa visão de tecnologia, né? Foi um projeto aí que começou aí com Cláudio Marinho, com Silvio Meira, Ceboia, vários pensadores da cidade. E também tinha um problema grave, né, recorrente, que era a saída do capital humano. Então, a partir da tecnologia, veio essa estratégia de governo e de criação de uma tríplice hélice, né, de inovação, governo, academia, para a gente manter aí pesquisadores e o capital tecnológico, que a gente chama de walkable cities, né? Então, são polos que você em 5 minutos chega de um ponto a outro, todo mundo se conhece, todo mundo se conecta. Hoje, o parque, né, ele é muito mais do que o núcleo de gestão do Porto Digital, que é onde eu estou vinculado. O parque ele agrega mais de 300 empresas, né? A gente tem essa proposta de requalificar o tecido urbano, né? Então acho que é uma contribuição também para o evento aí do UIA, né? Ele tem esse histórico de uma proposta urbanística a partir da tecnologia. Ele traz uma expansão e uma qualificação desses polos aí que foram os pontos de partida da cidade, né? E a gente fica principalmente na ilha do Recife. E o que é que a gente tem feito, né? Hoje já são 338 empresas, 339, né, com o pessoal das startups que estão aqui, tem mais de 11 mil colaboradores. É um ecossistema também que tem mostrado uma alternativa de crescimento, né? O Porto, em 2019 apenas, cresceu 24% quase, e a gente fez um mapeamento recente de como é que estão as empresas na pandemia. E boa parte tem perspectiva aí, cerca de 40% de faturamento maior do que 2019, ou seja, a gente mostrando como a tecnologia também pode salvar a economia. E a gente consegue proporcionar também um mapeamento e uma qualificação de vagas em tecnologia, né? Tem um dado aqui que está até defasado, também tem uma meta que é da inserção de grupos mais diversos, né, no meio de tecnologia. Então, hoje eu tenho 35% de funcionários no ecossistema que são mulheres. Isso é uma coisa que o Porto investe muito também para trazer mais mulheres, mais pessoas LGBT para esse ambiente. Então, a gente tem 330 empresas embarcadas e incubadas em diversos estágios, em diversos portes, né, como a Enloco, como a Avante, a Stefanini. Tem uma série de premiações. A gente trabalha com pessoas, negócios, territórios. Então, tem esse esforço muito grande no núcleo de pessoas, que é de formação e de gerar oportunidades para as pessoas trabalharem com tecnologia, para ocuparem essas vagas das empresas do ecossistema. Então, isso é uma coisa recorrente. A gente também dá esse apoio para a seleção de talento. Então, o Porto promove empregaços, né? Então, a gente mapeia quais são as oportunidades nas empresas, a gente ajuda as empresas do ecossistema a selecionar esses talentos. Então, em alguns eixos como mulheres e o Porto Mais, né, que promove diversidade,
A gente também tem alguns programas que geram oportunidades diversificadas, né? E em negócio a gente faz todo esse acompanhamento qualificado de soluções de tecnologia, né? Que vem a partir da aceleradora, que é a Jump. Então, tem esse trabalho de atrair novas empresas para se tornarem embarcadas no porto, fomentar empreendedorismo, né? Alguns desses ciclos também pressupõem investimento, como o OIL, né? Que é o Open Innovation Labs. A gente tem umas parcerias com alguns fomentadores importantes, como a DEDPEC, no governo do estado, como o Ministério Público Estadual, onde a gente pega problemas reais, lança esses desafios de inovação aberta, ajuda no desenvolvimento de protótipos e traz investimento para que esses protótipos ganhem escala, sejam testados para resolver problemas reais. A gente fez um ciclo de Open Innovation, né, no início da pandemia, e hoje temos aqui uma das soluções, que é o DaiCovid, pessoal aí do Mamba Labs. Então, são programas que a gente vê implantados para resolver problemas reais das cidades e de empresas, né? Então, existem vários projetos e programas que correm em paralelo, né? Que lidam com o empreendedorismo em diversas etapas de amadurecimento, seja aquele projeto que veio da universidade, como foi o caso da Covid, né? Que era um estudante que tinha um projeto pensado aí, hoje são uma empresa, então trabalhando aí com o governo do estado, prefeitura, com vários outros estados no país para fazer contact tracing. A gente tem um laboratório que é o Louco, que prototipa objetos urbanos conectados. Também temos aqui o fruto de uma delas, que é o IoT, ou seja, um objeto que foi testado em escala real e colocado em uma cidade e está oferando aí como um produto de IoT. A gente também promove projetos de economia criativa com Porto Mídia, ou seja, edição de audiovisual. Alguns filmes nacionais têm sido produzidos lá, como Bacurau. A gente tem o Armazém da Criatividade, que é um pouco da expansão desse território para o interior do estado, né, lá em Caruaru. E a gente tem esse programa de sucesso, que é o Open Innovation Labs, que eu já mencionei, que pega projetos e problemas de diversos setores, né, da indústria, que a gente está fechando agora com o SWAP, ou a Secretaria de Saúde, ou o Ministério Público, e procura desenvolver soluções inovadoras e acompanhar o desenvolvimento dessas soluções até se tornarem negócios sustentáveis. Então, eu não quero me estender muito, para dar tempo também das nossas startups terem mais oportunidade de apresentar aqui seus projetos, mas uma coisa que a gente tem hoje de contribuição é que, a partir desses projetos, essas tecnologias que a gente tem desenvolvido pelo ecossistema, a gente vê também que em Recife, por exemplo, a curva epidemiológica aí da pandemia está em níveis seguros, né? A gente já começou dia 20 a reabertura da cidade, porque a taxa de reprodução da infestação estava abaixo de 1. Então, esse trabalho que a gente tem com essas plataformas tecnológicas está trazendo assim segurança real para a população, está trazendo mais saúde, está trazendo impacto, está trazendo crescimento qualificado dessas empresas e formações de pessoas para ocuparem essas vagas. Então, esse é o propósito do Porto, e a gente dá suporte para que esses projetos, essas startups, ganhem vida própria, né? Que possam correr por conta própria, que possam fechar novos negócios, e esse propósito de ocupação do território ele está sendo mantido, né? Tanto é que agora, já segunda-feira, dia 20, a gente teve uma primeira fase de reabertura com pessoas trabalhando presencialmente, com segurança, com novas estratégias e com monitoramento, né? Como eu falei, do pessoal da Ecovig que está ajudando a gente com o contact tracing, ou seja, mapear quem entrou em contato, quais são os deslocamentos. Então, é muito gratificante estar num ecossistema como esse, vendo que a tecnologia está trazendo melhora de verdade para a vida das pessoas e está ajudando a reduzir desigualdades, né? Então, obrigado aí pela oportunidade. A gente fez uma curadoria bem diversa aqui para o InnovaCity, pensando aí nas propostas do evento, né? Tanto soluções para problemas urbanos, como oportunidades aí de futuro, também de oportunização aí de reformas para comunidades. Então, apesar da gente estar em Recife, são projetos e soluções que têm uma adaptabilidade, têm uma escalabilidade para qualquer ecossistema, qualquer hub. Então, nosso propósito é dar esse suporte para essas conexões. Eu fico muito feliz aqui com o convite. A gente estava participando das discussões na etapa do InnovaCity, na proposta presencial, né?
E que legal que a gente ainda está aqui junto e que a gente está, né, pensando muito além da proposta original. Então, esse aqui era o recado que eu queria deixar e queria chamar aqui o pessoal do IoT para começar a apresentação. Bom, obrigado, Caio. Antes até da apresentação dos pitches, eu vou até fazer um comentário sobre o Porto Digital e agradecer pelo trabalho que vocês fazem, apesar de ser do Rio de Janeiro. A gente usa como exemplo no Brasil inteiro e eu já ouvi muitas vezes o nome Porto Digital como exemplo e eu tenho certeza que é fruto de trabalho e do resultado que vocês trazem, não só de inovações que vocês criam, né, nas empresas, startups, mas também, com certeza, na localidade, que isso afeta muito, e é o conceito de Smart City sendo aplicado em sua totalidade, então, parabéns a isso. Vamos agora, então, a conhecer as startups que vocês trouxeram, né, para que a gente possa, então, ouvir um pouquinho falar delas. São elas a IoT, Dona Obra, Casaplá, Thinker e Startup Daicovid. Então, vamos lá, começando com a IoT. Oi, pessoal. Meu nome é Jaime Alheiros e essa daqui é a IoT. Ele é um objeto urbano multipropósito desenhado para atender necessidades de infraestrutura em ambiente urbano. Entre outras coisas, ela tem uma aplicação para carregamento de celular, ela possui iluminação noturna e captação 100% solar. É totalmente off-grid e mantida em corrente contínua 12 volts o tempo todo, então ela é a prova de choque. Ela tem uma eletrônica embarcada que permite soluções ligadas à telecom, então ela também funciona como uma plataforma de sensoriamento. Fazendo uma parábola, é como se eu tivesse pegado um satélite e parafusado ele no chão. É exatamente isso. E ele presta um serviço para a população que precisa de estar conectada, que precisa estar com essa conexão feita o tempo todo. Ela tem uma ideia de atender o máximo de atividades outdoor e suprir essa necessidade de infraestrutura que as pessoas têm no seu dia a dia. Durante o Hack and Play, tivemos a participação de mais de 600 pessoas carregando seu celular aqui na IoT. Estamos aqui aplicando o nosso projeto e estamos iniciando agora esse mês a nossa linha de produção. Empresas que querem investir em inovação, que têm o viés de sustentabilidade, podem sim trazer seu branding e associar a sua proposta de valor de empresa, a sua visão de empresa a um empreendimento como esse. É algo que está sendo muito utilizado pelas pessoas que passam por aqui, tanto manhã, tarde ou noite. Eu observo muito as pessoas utilizando. E até mesmo agora, meu celular está com pouca carga, realmente a gente carregando ali ajudaria bastante. Isso realmente vem a calhar. Utiliza energia limpa e, principalmente em situações emergenciais, tem um ponto específico que você pode carregar. Como não utiliza fiação, então independente, caso haja, por exemplo, uma queda de energia, mesmo assim ele vai continuar iluminando a localidade que ele está situado. Né? E até no caso de emergência mesmo, para estar chamando o Uber, qualquer outro meio de transporte, já dá uma ajuda. E tem várias entradas para você estar carregando seu aparelho. Tipo, eu cheguei aqui, estava com 22%, já estou com 42%. Achei uma iniciativa muito legal. E o celular está até descarregando, já deu uma carga nele. Até para a pessoa descansar um pouquinho, sentar, foi ter andado. Legal, gostei. Estamos aguardando vocês para plantar soluções. Rápido, prático e dentro do seu orçamento. Estes são os 3 pilares que definem o serviço que prestamos no Casaplá, um estúdio de design de interiores fundado por mim, Érica, e minha sócia Renata, no final de 2015. Desde o início, a ideia do negócio foi quebrar vários paradigmas que os consumidores enxergavam nos serviços prestados por um arquiteto, que é um serviço caro e elitizado e que o arquiteto gosta de obras grandes e complexas e, por esse motivo, o seu dinheiro pode acabar antes mesmo do final da reforma. Para isso, nós tentamos simplificar ao máximo o processo, desde a venda até a elaboração e entrega final do projeto.
Para simplificar o processo de venda, nós criamos 3 pacotes de serviços que têm preços fixos e em cada um deles nós elaboramos um projeto para um ambiente de até 30 metros quadrados. O que vai variar entre um pacote e outro é o quanto você vai precisar de nós durante o acompanhamento da execução e também quantos desenhos técnicos nós vamos precisar entregar. Nós fazemos a entrega também num formato muito didático, sempre em imagens em 3D organizadas em um mood board e plantas super ilustradas para que o cliente não tenha muitas dúvidas durante o processo de execução. Além dessas imagens em 3D e das plantas ilustradas no mood board, nós entregamos uma lista com todos os móveis e objetos decorativos, além da indicação de prestadores e serviços. Nessa planilha fazemos um custo estimativo de quanto será a execução do ambiente até ele ficar 100% pronto. Isso vai fazer com que existam muito menos imprevistos orçamentários no processo. Então funciona assim: você escolhe o pacote de serviços que melhor te atende, faz o pagamento, responde um questionário briefing que vai nos ajudar a elaborar o projeto. Com a nossa orientação, você nos envia as medidas do ambiente e algumas fotos ou nos chama para realizar esse serviço para você e aguarda alguns dias para que receba seu projeto e também a planilha de custos estimativos. Para tornar o negócio mais lucrativo, foi necessário criar uma metodologia de elaboração de projetos super ágil e assertiva, visto que a nossa precificação é dada através da quantificação de horas que gastamos desde o atendimento até a entrega final do projeto. Nestes últimos 5 anos, nós aperfeiçoamos essa metodologia de tal forma a conseguir elaborar e entregar um pacote P completo em menos de 24 horas. Usando esse método, nós já transformamos mais de 650 ambientes, tanto no formato presencial quanto online, em diversas cidades como Recife, São Paulo, Rio de Janeiro, BH, Nova York e Barcelona. Nos últimos 3 anos, nosso faturamento aumentou mais que 3 vezes, mesmo com a equipe super enxuta de apenas 4 colaboradores. E sabemos que podemos ampliar ainda mais esse número com o investimento em marketing, digitalizando ainda mais o nosso processo de atendimento e agregando mais algumas ferramentas ao nosso processo de elaboração de projetos. Também sabemos que essa metodologia pode ajudar inúmeros outros profissionais de arquitetura. Então, se você precisa transformar um espaço residencial, corporativo ou comercial sem muito quebra-quebra, com ideias criativas e sem fugir do seu orçamento, chama a gente que nós somos especialistas nisso. Olá, nós somos a Dona Obra, um negócio de impacto na área da habitação que surge a partir de uma inquietação frente ao cenário no qual, segundo a ONU, até 2030, 40% da população mundial viverá em moradias precárias. Atualmente em Recife, cerca de 500 mil pessoas vivem em habitações inadequadas, construídas de maneira informal e que precisam de algum tipo de reforma. Contraditoriamente, as classes C e D são as que concentram 40,9% do consumo de material de construção no Brasil. Nos perguntamos então, com este poder de consumo, por que essa população produz ambientes tão insalubres? Identificamos que o problema é menos a falta de recurso e mais a falta de acesso à mão de obra qualificada, ao projeto e à assistência técnica, bem como ao crédito, para o pagamento facilitado das reformas. Nossa solução dá resposta em um único produto aos maiores problemas enfrentados pelas comunidades de baixa renda na hora de construir ou reformar. O Kit Reforma por Ambiente contempla um pacote de serviços composto pelo projeto da reforma, a mão de obra feminina qualificada, o material e o gerenciamento da execução da obra, que é realizada em até 15 dias. O modelo de negócios é a venda direta desses kits para as classes C e D a um ticket médio entre R$ 5.000 e R$ 6.500. As vantagens competitivas estão no maior controle de qualidade e agilidade da execução da obra no formato kit, a assistência técnica pós-obra, o pagamento parcelado e o uso da mão de obra feminina no processo da reforma. Iniciamos a fase de ideação em agosto de 2018. Momento no qual exploramos o mercado nacional, verificamos a problemática local e definimos o modelo de negócios. Ao longo do ano de 2019, estivemos incubados no Porto Social e no Programa Minas, finalizando o ano com as primeiras parcerias consolidadas. Em 2020, incubadas no Porto Digital
iniciamos a execução do nosso MVP a partir da venda do primeiro kit de reforma, o kit cozinha de Dona Marlene, que foi executado em 5 dias. Para Dona Marlene e sua família, a cozinha é o coração da casa, mas eles mal conseguiam preparar o alimento no local devido sua precariedade. Pela falta de reboco e acabamento, roedores e baratas sempre apareciam, e as tubulações de esgoto aparente acima da área de preparo do alimento contribuíam para a falta de higiene do espaço. A cozinha já tinha um bom tamanho, porém era mal aproveitado. O projeto da Dona Obra foi pensado para resolver os problemas das patologias de edificação existentes e também para organizar o layout. Definimos melhor os espaços, incluímos uma área de serviço e deixamos a mesa livre para que a família pudesse fazer uma refeição juntos pela primeira vez. Com a mesa livre e melhor posicionada, a filha de Dona Marlene, Odara, também tem agora um lugar para estudar. Para o segundo semestre de 2020, nós finalizaremos a execução de nosso MVP a partir da execução de mais 6 kits de reforma já vendidos. E em 2021, entramos na fase de validação, onde executaremos 72 kits de reforma, impactando aproximadamente 280 pessoas. Atualmente, esses são os nossos parceiros e apoiadores, com os quais temos somado forças para a construção de uma cidade mais inclusiva e menos desigual. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Matheus Melo, CEO da Tinker, e vamos falar agora um pouco sobre educação. O mercado de EAD no Brasil encontra-se em um constante crescente. Em 2019 foi aferido pela Associação Brasileira de Educação à Distância que o número de alunos matriculados em cursos à distância havia aumentado de 7,7 milhões para 9,3 milhões. Já a Associação Brasileira de Manutenedoras de Ensino Superior, a BMS, projeta que teremos mais alunos à distância do que no ensino presencial em 2022. Essa crescente, que já vem se repetindo ano após ano no mercado de educação, já demonstra muitas oportunidades nesse meio, mas também diversos obstáculos, tanto para seus alunos como para as próprias instituições de ensino. Analisando esse mercado, identificamos 3 principais problemas aos quais a maioria das empresas pesquisadas desejavam sanar: aumentar suas receitas, no caso escalar o seu negócio para atingir outras pessoas e regiões, ser visto e reconhecido no mercado e conseguir gerenciar um maior volume de alunos. A Tinker vai te ajudar a resolver tanto esses como outros problemas identificados nesse meio da educação. Nosso propósito é oferecer meios para transformar através da educação. Nossa solução é uma plataforma de educação à distância acessível, de fácil utilização e sem cobrança de taxa sobre a venda, permitindo assim um crescimento mais saudável da instituição. Aliada a ela, uma equipe especializada em tecnologia e em EAD para auxiliar cada instituição e parceiro a atingir seu sucesso desejado. Nossa plataforma oferece um completo set de recursos para facilitar toda a gestão relacionada ao ensino à distância, desde a venda de seus cursos e produtos através de nosso e-commerce, como o nosso ambiente de aprendizagem voltado para que o aluno possa consumir de seus conteúdos, e também nosso painel administrativo, onde tudo poderá ser orquestrado pelo cliente de uma forma simples e flexível. O Tinker é 100% responsivo, podendo ser acessado de qualquer dispositivo, seja ele celular, tablet ou computador. Você pode levar o aprendizado a qualquer lugar, basta ter acesso à internet. Nós já atuamos em diversas áreas, como em faculdades com cursos de pós-graduação, instituições de cursos livres com preparatórios para concursos públicos, exames de classe, cursos técnicos, com professores individuais que desejam escalar os seus mercados e também diretamente com empresas que desejam criar suas universidades corporativas e capacitar assim seus colaboradores. Nosso modelo de negócio é de assinatura recorrente, onde oferecemos 3 opções de planos baseados na quantidade de alunos ativos na plataforma. Mas não se preocupe, se você precisar de algo mais, nós personalizamos para você. Esse é um dos diferenciais do Tinker, onde possibilitamos moldar a experiência para resolver o seu problema, ao invés de o seu negócio precisar se adequar a soluções existentes no mercado. Além desse diferencial, não cobramos nenhuma taxa sobre a venda. Oferecemos uma plataforma a preço acessível, de facílima utilização, com um conjunto de recursos bem completo e um suporte diferenciado, mais humano e mais próximo de nossos clientes. Já trabalhamos há mais de 9 anos no mercado de EAD, mais de 1 milhão de alunos já aprenderam utilizando o Tinker e mais de 5 mil cursos já foram vendidos na plataforma, totalizando mais de 20 milhões em cursos vendidos. Essas são algumas das empresas que confiam e usam o Tinker para disseminar conhecimento entre seus alunos e colaboradores, e esse é o nosso time incrível de pessoas que fazem parte da Tinker. Vamos juntos ajudar a transformar através da educação? A Tinker espera por você. Olá, meu nome é Matheus Rodrigues e eu sou o CEO e fundador da Mamba Labs, startup responsável pelo DaiCovid. O DaiCovid surgiu de uma iniciativa do Ministério Público de Pernambuco, Porto Digital e Secretaria de Saúde de Pernambuco, onde deveriam ser geradas soluções para problemáticas do Covid-19. Nossa ideia foi dedicada ao desafio do isolamento social, através de uma aplicação que pudesse analisar contatos com infectados e atribuir riscos
gerando informações através de mapa de riscos para a população e gestores. Nesse caminho, criamos parcerias com empresas como Claro, Amazon, Google e outras. Nossa solução envolve técnicas de contact tracing. O contact tracing funciona da seguinte forma: se um usuário encontra-se com um usuário infectado ou suspeito, ele adquire o risco baseado na distância mínima e duração total da interação entre eles. Esse risco adquirido pode ser repassado para outros usuários. Os usuários infectados são identificados através de integrações com autoridades de saúde locais a partir dos exames ou self-report. Quando os usuários infectados são detectados, é realizado um backtracking para alertar seus contatos, isto é, os contatos que o usuário teve nos últimos 14 dias são alertados sobre o risco adquirido. Nossos principais objetivos com Contact Tracing são diminuir o espalhamento do vírus, identificar infectados antes da aparição dos sintomas ou realização de testes, informar as pessoas sobre contatos com infectados para melhorar as medidas de isolamento e decisões de saúde e aprender sobre o comportamento do vírus numa população. O DaiCovid está disponível para Android e iOS. Como tecnologia para identificar contatos, utilizamos GPS, Bluetooth, Data over Sound e Wi-Fi. Alguns dos pontos mais importantes do DaiCovid são privacidade, engajamento, análise de regiões de risco e gerar informações sobre os contatos. Para garantir privacidade, ao entrar no aplicativo pela primeira vez, é gerado para o usuário um conjunto de chaves. Sempre que há comunicação com o nosso servidor, o usuário associa uma das suas chaves, fazendo com que o único que possa se identificar no sistema seja o próprio usuário, já que somente ele sabe todas as suas chaves, portanto, somente ele conhece todos os seus dados. A nossa arquitetura de privacidade garante um modelo de segurança robusto em conformidade com a LGPD. Para engajar os usuários, o DaiCovid oferece acesso a um mapa de risco dinâmico que é atualizado diversas vezes ao dia. O risco considera a quantidade de pessoas, o risco das pessoas, fluxo de infectados, entre outros fatores. O DaiCovid conta com uma dashboard para gestores que permite acompanhar o crescimento dos contatos ao longo do tempo. É possível filtrar por contatos que ocorreram de pessoa para pessoa ou de pessoa com região de alto risco. O gestor também pode selecionar uma região específica do mapa e analisar apenas os contatos que ocorreram ali. Para analisar regiões de risco, utilizamos uma variação no espectro de cores para alertar sobre áreas com maior probabilidade de contaminação, sendo áreas verdes com menor probabilidade e áreas avermelhadas com maior. Com os desafios cumpridos e atendendo a diversas demandas, o DaiCovid já conta com mais de 150 mil downloads. Para uma retomada inteligente das atividades econômicas, não deixe de utilizar o DaiCovid. Junte-se a nós para combater o Covid-19. Bom, sensacional, pessoal. Muito bom conhecer as startups. E eu acho que agora, mais do que conhecer as startups, é que a gente quer conhecer um pouquinho mais dos empreendedores por trás delas. Então, antes de partir para as perguntas, vamos conhecer aqui os empreendedores, começando pela startup IoTree, pelo Jaime Alheiro. Boa tarde, pessoal. Mais uma vez, obrigado aí pela oportunidade, agradecer aí o Porto Digital, agradecer os organizadores de Nova City. Dizer que a gente precisa desse tipo de evento mais do que nunca, porque a gente tem que repensar as cidades com inteligência. A gente viu aí, vamos dizer assim, essa pandemia foi um ensaio geral do que pode vir depois. Então, a gente tem que estar preparado. A gente teve uma oportunidade agora de conseguir reverter uma situação, como o pessoal falou, né, como o Caio mencionou, mas a gente tem que estar preparado. As cidades têm que estar preparadas para vários cenários. Então, acho que é uma oportunidade como essa que a gente pode debater uma cidade do futuro. E falar que a IoTree, né, que é a nossa proposta, ela é uma estação de recarga de equipamentos elétricos, não apenas de celular, mas inclusive pega até patinete elétrico, se fizer a adaptação. E é um equipamento totalmente sustentável, energia renovável e autônomo, ou seja, não precisa chegar absolutamente nenhum fio nela e precisa de muito pouca infraestrutura urbana. Em qualquer retalho de cidade, qualquer sobra de tecido urbano, a gente pode implantar um IoTree e prestar um serviço para a população. Maravilha, é um prazer, Jaime. Vamos agora conhecer mais uma startup do Porto Digital, a startup Dona Obra, representando a startup Dona Obra, Denise Durey. Espero que tenha falado o nome certo, Denise. Exatamente, Denise Durey, tá certinho, Pedro. Gente, muito obrigada, boa tarde. É um prazer estar aqui representando a Dona Obra nessa iniciativa do Inova City junto ao Porto Social.
Eu acho importante, quando a gente pensa em cidades inteligentes, em cidades sustentáveis, né? Principalmente nesse momento que a gente está passando agora de pandemia, onde uma das principais estratégias para conter o avanço da doença é que todos fiquem em casa, fica ainda mais evidente o buraco, vamos assim dizer, que a gente tem em relação ao preço que a gente paga, né? Olhando para o nosso cenário aqui de Recife, que não é um cenário só de Recife, é um cenário nacional, de favelas e moradias que precisam de algum tipo de qualificação, fica evidente que não tem como pensarmos em cidades sustentáveis se não dermos a devida atenção a essa parcela da população, porque a gente vem pagando muito caro o preço de não ter olhado e não ter desenvolvido políticas públicas e iniciativas, inclusive privadas, que dessem resposta a essa questão das favelas, das comunidades periféricas. Então, para a gente é um prazer poder contribuir, eu acho que é esse o papel da Dona Obra, contribuir para a gente olhar para o futuro, mas sem esquecer aquele histórico, passivo histórico que a gente precisa resolver. A Dona Obra vem, então, somar forças com toda a área de tecnologia, de inteligência artificial, para poder dar resposta a esse passivo. Muito obrigada. Parabéns, Denise. Bom, vamos agora à startup Casaplá com a Érica Moura. Olá, gente, boa tarde. Então, eu me chamo Érica, né? Eu e minha sócia Renata, nós fundamos o Casaplá há 5 anos atrás, que vocês viram um vídeo de uma apresentaçãozinha breve, né? Eu queria agradecer a oportunidade de estar participando também, né? Parabenizar todo mundo, as outras startups, pelas ideias muito legais de todas. A gente trabalha com design de interiores, né? E de uma forma descomplicada para que esse tipo de serviço possa atender pessoas que antes não contratavam esse tipo de serviço. E nesse período que a gente está passando agora, também vimos muita conexão entre o serviço que a gente presta, né, e os usuários, porque todos tivemos que ficar isolados em nossas casas ou trabalhar também em casa, coisa que muita gente não fazia. E aí, nesse momento, o design de interiores também melhora muito a vida das pessoas, porque pode apresentar soluções que não sejam soluções mirabolantes nem muito caras, para que a gente tenha qualidade de vida dentro do lugar onde a gente vive e se a gente precisar trabalhar nele também. Perfeitamente. Muito obrigado, Érica. Bom, pela Startup Thinker, o Matheus Melo. Boa tarde, Matheus. Boa tarde, Pedro. Tudo bem? Como falou, né? Sou o CEO da Thinker, né? Que é uma edutech voltada para uma plataforma de educação à distância, né? A gente hoje está numa fase de tração, né? A gente passou aí por vários programas de empreendedorismo oferecidos lá pelo Porto Digital, que ajudou demais a gente a se transformar mesmo, né? Que como a gente mostrou lá no pitch, a gente está já há um bom tempo no mercado, mas a Thinker de hoje não é a mesma Thinker de antes. A gente mudou muito justamente por conta do apoio do ecossistema do Porto, que foi importante demais para nós. E o nosso mercado ele foi muito potencializado agora por conta do Covid, né? Tendo muito foco, né, a educação à distância, como outros negócios que também estão precisando se transformar digitalmente e estão utilizando o Thinker como meio. Então, esse tem sido o nosso principal foco hoje, né? Acho que é isso. Maravilha, amigo. Um prazer te conhecer também. Bom, agora encerrando as apresentações dos empreendedores das startups do Porto Digital, o Matheus Rodrigues, da startup DaiCovid. Boa tarde a todos. Meu nome é Matheus Rodrigues, sou CEO e fundador da Mamba Labs, está aí com o produto DaiCovid, né? E o DaiCovid é uma solução que a gente trouxe aí junto com os parceiros nossos, o Ministério, o Porto Digital, a Secretaria de Saúde de Pernambuco, que deram um total apoio para surgir a solução. E a intenção da gente com o DaiCovid é justamente estar conseguindo identificar os infectados antes dos sintomas, antes de testes, e estar acelerando todo esse processo, minimizando o impacto. E é basicamente o contexto que acho que grande parte das soluções que estão aqui hoje tem de inovação e está fazendo algo em conformidade com o que tem mais recente no mundo que está rodando hoje. E é basicamente isso. Maravilha, Matheus. Muito obrigado pela apresentação de todos. Bom, a gente tem algumas perguntas para fazer a vocês. Então, o primeiro empreendedor que eu vou dirigir a pergunta, até seguindo a nossa ordem, é o Jaime Alheiro, da startup IoTree. E a pergunta é a seguinte:
Muita gente a gente não conversa muito sobre o IoT no âmbito de tecnologia em geral, é só para realmente quem se especializa nessa área, e pouco se fala sobre as tecnologias de comunicações, né? Pelo que eu entendi, vocês têm um controle dessas árvores, né? Vocês têm como fazer o controle remotamente dessas árvores, e porque vocês colocam lá para vocês saberem exatamente, o IoT é a conexão entre elas, né? Então, eu quero saber se vocês utilizam, vocês falaram de telecom, soluções de telecom, se vocês utilizam a rede convencional de comunicação, a mesma rede que a gente usa no nosso celular, ou se tem alguma tecnologia por trás disso. A ideia da IoT foi exatamente não complicar. A gente está ali com um conceito de prestação de serviço. Então, assim, a gente não está desenvolvendo novas tecnologias, a gente está viabilizando a utilização de novas tecnologias dentro de uma plataforma integrada ao tecido urbano. Então, assim, por exemplo, a rede que a gente está utilizando é uma rede 4.5G, mas a gente já habilitou ela para receber uma solução de 5G. Por quê? Porque o 5G ele trabalha com o conceito de mini-herbes, que são mini estações repetidoras. Porque o sinal, apesar de ser muito bom, ter uma banda muito larga, ele é fraco do ponto de vista de atravessar objetos. Então, você tem que ir repetindo esse sinal várias vezes até chegar no usuário. Então, a IoT consegue te empurrar, vamos dizer assim, consegue lhe posicionar dentro de um ambiente urbano que geralmente você não tem, a não ser num poste, né? Mas aí você começa a ter toda aquela poluição visual. Você consegue embarcar tudo isso dentro da IoT e, com isso, você consegue também ajudar o cidadão a manter a sua conectividade. Então, por exemplo, nesse momento de pandemia, eu vou compartilhar uma tela aqui só para dar um exemplo, para não ficar tão abstrato. Só um segundo. Pronto. Esse é um modelo da IoT e vocês podem ver que ele tem um espaço tanto de repouso como a pessoa também pode ficar em pé. Nesse momento de distanciamento social, a gente pode fazer uma solução, como ela é toda modulada, o conceito dela é de arquitetura aberta. Então, por exemplo, até os assentos, que atualmente a gente tem uma taxa de ocupação de 6 pessoas sentadas, e em cada tomada, né, para cada tomada de USB, a gente pode, por exemplo, eliminar esses assentos intermediários e obrigar as pessoas a ficarem de costas umas para as outras. Então, isso ajuda também. Apesar de você estar num ambiente público, apesar de você estar num ambiente aberto, você está usando um equipamento público, mas de uma maneira segura. Outra alternativa é você usar a pedaleira de álcool gel. Dá para adaptar uma pedaleira de álcool gel aqui na base da IoT e acima do lugar onde vai ter o carregador de celular, infelizmente a maquete está faltando, mas o carregador de celular fica aqui, tem como a gente colocar, por exemplo, um dispenser de álcool gel aqui em cima. Toda essa parte central é um gabinete. Então, eu tenho como utilizar tanto para as soluções, vamos dizer assim, de alta tecnologia, como as mais básicas. Então, eu tenho como, por exemplo, adaptar um dispenser de álcool gel aqui, e a pessoa apertou a pedaleira, fez a sua higienização antes de usar o equipamento. Então, tem como a gente adaptar esse equipamento, por ele ser aberto, para uma situação como essa, de distanciamento social. E sem comentar que ela é toda a base de energia solar. Então, ela tem autonomia aí, ela tem uma capacidade de carga para pelo menos 3 dias sem sol, e o único pré-requisito dela é ter essa possibilidade de você ter um espaço com luz solar direta, né? Então, mesmo num ambiente como esse aqui que foi simulado, um pequeno espaço urbano, você nota a proporção dela em relação a um banco de praça. Então, você vê que ela se adapta bem ao ambiente urbano e não é equipamento como eu sou urbanista, né? Esqueci de dizer esse pequeno detalhe, arquiteto urbanista, mas ela não é agressiva do ponto de vista de um equipamento público. O que você vê hoje de totens de carregamento são coisas muito agressivas até visualmente. E a intenção dela é usar elementos naturais para justamente se integrar à cidade de uma maneira mais harmoniosa. Muito bom, Jaime. Parabéns. Parabéns mesmo. Bom, agora eu vou dirigir a minha pergunta à Denise, da startup Dona Obra. Bom, primeiro, Denise, te parabenizar, porque realmente eu percebo que você tem uma veia social, né? Até na sua fala, na sua apresentação, mas na sua startup também fica muito claro, na apresentação no pitch da sua startup.
e dizer que realmente o serviço que você presta é muito útil e muito necessário, né, hoje em dia, porque a gente realmente aumenta a qualidade de vida, você aumenta a saúde nas periferias através de um projeto simples que é rentável, que você consegue rentabilizar. Então, assim, eu fiquei muito feliz de ver esse trabalho social sendo feito, mas através de um negócio social e não apenas de uma caridade ou qualquer coisa desse tipo, né? Eu acho que isso dá ali uma vida e dá uma possibilidade de crescimento. Pensando em crescimento, eu quero saber o seguinte: você tem vontade, você tem interesse em expandir a nível nacional? E se sim, se você tiver, o que você acredita que é necessário para que você consiga, então, começar essa expansão? Na verdade, a gente discute muito isso, todos os negócios de impacto na área da habitação. Pedro, a nossa opinião, o problema que a gente tem para resolver, ele é tão grande no Brasil inteiro, e aí a gente já tem um mapeamento, a ideia da Dona Obra e a solução da Dona Obra é uma solução que vem sendo pensada em rede. Existe uma rede pensando solução para a cidade, do ponto de vista da qualificação da moradia já existente. A gente já tem mais de cerca de 65 negócios de impacto na área da habitação espalhados pelo Brasil todo. E eu acho que o grande diferencial do que se apresenta nesse contexto é a conexão entre esses negócios, e aí a gente já trabalha numa expansão, mas é uma expansão que vai acontecendo na própria rede, né? Então, é uma rede de apoio nacional em que todos os negócios pensam conjuntamente uma estratégia nacional e partem cada um dentro da sua área, do seu território. Então, hoje, para a Dona Obra, de fato, o maior desafio é se a gente conseguir unir forças para desenvolver outras soluções como a Dona Obra, para resolver uma questão territorial, a gente sabe que, em paralelo, a gente vai fomentando as outras iniciativas que são os braços resolvendo o mesmo problema no Brasil como um todo, né? Então, sem dúvida alguma, o modelo de negócios ele é um modelo que é aplicável a qualquer estado, qualquer cidade que sofra do mesmo problema. Ele pode ser muito bem replicado, e aí a Dona Obra hoje, iniciando sua atividade, a gente tem o pé no chão e pensa muito que, se a gente der conta de resolver a questão territorial do Recife, de 35% da população que mora em comunidades, cerca das 500 mil pessoas que nós falamos que precisam resolver os problemas de moradia, de qualificação habitacional das suas casas, que são residências que sofrem, são residências doentes, né? Sofrem com infiltração, enfim, ventilação, a falta de luminosidade. Se a gente der conta desse recado, a gente já está satisfeita. Mas sempre com um olhar no macro, a gente trabalha isso em rede, e eu acho que é isso. Maravilha, não, muito bom, parabéns. Então, assim, só para realmente entender se fecha bem, vocês têm interesse, então, que essa rede cresça, né? Além da startup, obviamente, né? Mas que a rede cresça e que mais pessoas adiram essa ideia e que realmente possam botar a mão na massa para ajudar a resolver os problemas, né? Sem dúvida alguma, é isso mesmo, Pedro. Maravilha, Denise, muito obrigado. Bom, agora minha pergunta é para a Érica Moura, da Casa Plá. E, Érica, o que eu tenho visto hoje em dia é que muitas pessoas têm realmente se incomodado com o ambiente caseiro, que não acontecia anteriormente, porque as pessoas nem ficavam em casa. Eu mesmo, por muitas vezes, saía de casa de manhã e voltava de noite, tomava um banho e ia descansar. E isso tem acontecido, tem refletido também, com certeza, nas pessoas quererem mudar, né, os ambientes. Assim como muitas pessoas criaram o home office ou tiveram que se inovar dentro das suas casas para tentar criar um ambiente de trabalho reservado, onde as pessoas pudessem minimamente trabalhar, elas também se incomodaram com aquele ambiente repetitivo, e aquilo sempre ficava o mesmo ambiente sempre, né? Às vezes um ambiente até mal trabalhado, feio, enfim. Eu queria saber o seguinte: dentro do trabalho que vocês fazem, vocês arrumam opcionais de arrumação para a pessoa, ou isso é uma coisa muito complexa de ser feita? Como é que funciona, mais ou menos, nessa parte específica? Então, Pedro, eu não entendi exatamente o que seriam opcionais, né? Mas eu vou te dizer mais ou menos como funciona e o que é que aconteceu nessa pandemia, né? Quando a gente foi, né, pego de surpresa, todos nós fomos pegos de surpresa
e a gente descobriu que a gente teria que ficar isolado, né? A gente tem um negócio que ele é tanto digital, assim, no caso, nossos projetos são tanto em outras cidades, feitos no formato online, como também são feitos de forma presencial. E, fisicamente, nós estávamos juntos, a equipe trabalhava junto. E quando a gente teve que se isolar, a gente imaginou que a nossa demanda ia diminuir muito, né? Mas, pelo contrário, a gente foi surpreendido, principalmente nos últimos 2 meses, com uma demanda muito mais alta do que quando a gente estava trabalhando no formato, vamos dizer, normal, que era o formato onde todo mundo está no mesmo escritório, trabalhando junto. E isso a gente enxerga, assim, essa surpresa nessa demanda alta, justamente por isso que você falou, porque a gente imagina que as pessoas estão muito tempo em casa, a gente imagina que as pessoas pensaram que agora isso não vai ser uma coisa que vai passar, que isso eu acho que mudou realmente a forma como as pessoas estão usando o espaço em casa e dinamizando o espaço em casa também para trabalhar. E é exatamente por isso a solução que a gente coloca, ela é tão legal. Por quê? A ideia da gente é transformar o espaço sem quebra-quebra. É zero obra, se possível. Então, e a gente usa algumas ideias, né, interessantes que, inclusive, as próprias pessoas podem fazer. A nossa ideia sempre é também fazer com que as pessoas acreditem que elas podem fazer muitas das coisas que a gente sugere para ela lá. Que o arquiteto vai ser, no caso, o apoio para ela poder conseguir fazer isso de uma forma tranquila, sem criar problemas em casa, ela saber quais as etapas que ela tem que fazer primeiro, o que é que ela faz depois, o que é que ela tem que contratar fora, o que ela pode fazer sozinha, como ela pode fazer isso de uma forma mais barata. Então, a ideia da gente é isso, essa mudança, essa transformação com o mínimo possível de intervenção no espaço. Isso resolveu muita coisa na vida das pessoas nesse período de isolamento. A gente teve cliente nesse período de isolamento que contratou a gente para fazer o espaço de home office dele, e ele transformou tudo, fazendo compras online, todos os produtos ele mesmo comprou e pintou as paredes, organizou tudo com o auxílio da gente, sem nunca ter feito isso antes. E, logicamente, que a gente não vai sugerir a ele nada de grande complexidade, né? Isso é a base da ideia do projeto. É sugerir ideias que o próprio cliente possa executar, ou a gente também indicar uma mão de obra que possa fazer isso, mas que ele tenha todo o resultado de uma forma prática e rápida. E aí a ideia, sendo assim, ela pode ser executada em qualquer lugar do mundo. Então, hoje a gente no formato online, a gente já atendeu inúmeras cidades no Brasil e já atendeu cidades fora do Brasil. Basta que a gente consiga mapear esses fornecedores de alguma forma, né, os fornecedores tanto de mão de obra quanto de produtos, e a gente consegue indicar tudo para o cliente exatamente da mesma forma que alguém de Recife que tem um atendimento presencial. Então, assim, é uma solução que ela é escalável e a ideia da gente é exatamente digitalizar o máximo possível do processo de atendimento, unificando tudo isso numa única plataforma, para que a gente consiga fazer com que esse processo, na verdade, o produto ele já está testado e ele já funciona. A gente já teve muito tempo, inclusive com várias mentorias, vários programas lá no Porto, e só que o processo é que precisa ser um pouco mais digital para a gente escalar, né? A gente, de fato, sair de um número que cresce de uma forma um pouco mais lenta para um número que cresce em escala. E a gente sabe que a gente consegue fazer isso porque a gente já testou o modelo, já testou o produto, já vendeu bastante e já aprimorou o produto. E um produto que a gente consegue vender bastante e muito rápido é um produto assim como esse que a gente vendeu na pandemia. Alguém que quer, com uma consultoria rápida, transformar um espaço com ideias em que ele mesmo possa colocar a mão na massa. Maravilha, muito obrigado, Érica. Bom, está mais que respondido. Deu para entender perfeitamente o processo que vocês fazem, complementando o pitch, né? E eu tinha ficado com dúvida, talvez até por causa daqui a gente está apresentando junto e prestando atenção em todas as informações ao mesmo tempo, então a gente fica um pouco... É bom ter essa explicação, né, mais a fundo. Bom, agora eu vou fazer uma pergunta para o Matheus Melo, da Startup Thinker. E, Matheus, seguinte, eu queria te fazer uma pergunta que eu acho que eu vou direto ao ponto com você e
tentar ser realmente mais honesto possível, porque é a pergunta que me vem à cabeça. Por que o usuário vai utilizar o Thinker e não uma plataforma tradicional ou mais conhecida, uma plataforma grande como a Alura, Coursera ou Udemy? Opa, Pedro, tudo certinho? Muito boa pergunta. Então, a proposta da Thinker é diferente, né? Você tem o seu próprio espaço, a sua própria plataforma, o seu próprio ambiente, para você trabalhar lá com a instituição da forma como você quiser. Para os perfis de clientes que são um pouco menores, essas plataformas elas podem até se tornarem mais atrativas, talvez, pela questão de dividir muito o risco no início. Como eu falei lá no pitch, a gente não cobra nenhuma taxa sobre a venda, né? Então, a nossa plataforma, o único custo que o cliente teria seria da mensalidade dele, de acordo com o plano que ele estaria integrado. E aí ele pode crescer, entendeu? E aí a gente não vai estar sempre trazendo essa fatia, né? Fora esse benefício financeiro, para quem já tiver mais assim de médio a grande porte, a gente atende também vários clientes que são menores, sim, porque a gente tem uns planos que são mais direcionados para ele. Mas fora esse benefício, o suporte que a gente dá e a gente ter a equipe especializada para estar trabalhando para o sucesso daquele cliente, entendeu? Se a gente não tem interesse só de vender e a pessoa utilizar a plataforma e depois pronto, não deu certo, a pessoa saiu, a gente teve lá aquele churn e a coisa não foi para frente. Nossa maior preocupação é que quem entra para utilizar o Thinker, a gente vai dar o maior suporte, vai estar lá junto com eles. A gente já trabalha há 9 anos aí nesse mercado de educação à distância, então a gente tem como dar muita orientação, tem como ficar acompanhando de fato se aquele projeto ele vai atingir o sucesso desejado. Então eu acho que esse é um dos maiores diferenciais que a gente tem hoje e tem sido o maior ponto onde os nossos clientes têm elogiado o nosso trabalho, no suporte, no atendimento, porque a plataforma em si é uma plataforma já completa, você tem recursos semelhantes que você encontraria em outras plataformas também, né? A diferença do Thinker é que, como já é uma plataforma com quase 9 anos de mercado, ela já tem muita funcionalidade incluída, e aí a gente se adapta a todos os nichos que hoje a gente tem operado, né? A gente trabalha com colégio, com faculdade, com cursinho, com professor individual e até com empresa. Então, é tudo que a gente vai lá parametrizando e moldando e deixa a experiência ficar da forma como o cliente da gente deseja. Maravilha. É interessante que a gente está voltando para o grande diferencial ser o ser humano por trás, né, da plataforma, da tecnologia, que a tecnologia está tão acessível hoje, afinal, ela tem que ficar mais acessível, a gente sabe disso, mas ela não está idealmente acessível. Porém, a gente sabe que popularizou bastante, né, dos últimos anos para cá, os últimos 10 anos para cá, posso assim dizer, e que hoje um grande diferencial nosso é o humano, é o ser humano que atende, é a humanidade com que a gente fala com as pessoas. Bem interessante, parabéns pela solução e obrigado pela resposta. Eu acho que você matou a charada, você falou uma coisa que você tinha falado no pitch, mas que você condensou numa resposta que me fez esclarecer até chegar num pensamento, que as plataformas que cobram em cima da venda vira teu sócio, né? Então, a pessoa não consegue progredir ali de uma forma, já tendo o custo baseado ali naquela plataforma de utilização realmente. Bom, obrigado, Matheus. Minha outra pergunta agora vai para o seu xará, o Matheus Rodrigues, do produto da Ecovid, né? Não é startup da Ecovid. Matheus, seguinte, para ser funcional, as pessoas precisam ter um aplicativo instalado, né? Pelo que eu entendi ali, e isso é importantíssimo para a nossa sociedade hoje em dia, ter esse tipo de controle. Primeiro, parabenizar vocês demais já por pensar na LGPD, já por se adaptar a isso. Eu acho que realmente não daria certo se não tivesse já pensado nesse caminho. Então, vocês já mataram isso, que é uma questão que realmente vai derrubar muita gente aí que não tiver se adaptando a essa nova lei, né, que vai vir, ou já está vindo, enfim. Bom, entendendo que a informação é uma peça-chave para que consigamos passar por tudo isso seguros, como vocês estão agindo para espalhar a ideia do DaiCovid? Então, Pedro, realmente a questão do LGPD é muito importante. Hoje a gente tem que pensar no DaiCovid como uma aplicação que você vai entrar e vai descobrir se você teve contato com o infectado. Então, até a forma da gente entregar essa informação tem que ser pensada. Você não pode ter o contato e na mesma hora receber a informação, porque senão você já entrega uma pessoa que possivelmente poderia querer não ser identificada, acaba sendo identificada pela entrega da informação. Então, o aplicativo tem uma arquitetura de privacidade pensada ponto a ponto em cada caso desse tipo, né? Então, toda a tecnologia que a gente usa para identificar contatos, etc., é pensada em como vai repassar essa informação. Então, a gente tem uma arquitetura bem robusta de privacidade para estar garantindo aos usuários que utilizem o aplicativo, que consigam ser solidários caso estejam infectados, disponibilizar essa informação de uma maneira muito segura.
Em relação à escala, isso é bem importante, né? Em como a gente vai estar expandindo a nossa aplicação, isso é uma coisa muito importante. Os artigos mais recentes sobre contact tracing falam que para você ter um resultado efetivo na população não muito esparsa, você precisa de 56% das pessoas utilizando. Então, hoje a gente encontra com iniciativas tanto estatais quanto privadas que surgiram nas últimas semanas aí na nossa aplicação, querem espalhar isso, porque acaba se tornando muito interessante para empresas, por exemplo, né? Então, eu tenho uma empresa alocada numa região, preciso fazer uma abertura, preciso fazer uma retomada, mas eu sei que se eu retomar e tiver que fechar por conta de contaminação, vai ser pior ainda. Então, elas acabam aderindo aí à solução do DaiCovid, colocando no município que a empresa está inserida, nos municípios vizinhos, etc., e conseguem estar acompanhando como é que está a situação de infecção por ali. E através do mapa de risco e outras funcionalidades, eles conseguem ver como é que está a situação na empresa, né, na empresa dele. Então, eles conseguem ali previamente, se um funcionário está infectado, ou eles podem disponibilizar testes, se um usuário se torna infectado, um funcionário se torna infectado, ou adquire algum risco de contato com o infectado, você consegue estar isolando e minimizando esse risco. Então, hoje a gente parte tanto para a iniciativa privada, quanto por venda para o Estado mesmo, que queira adquirir um pacote e está colocando o DaiCovid sobre alguma região. Maravilha. Bom, temos aqui uma pergunta do chat, até para você mesmo, Matheus Rodrigues, que é o seguinte: qual o objetivo da Mamba no mercado de TI e como fazer para contratar os serviços da startup? Bacana. A Mamba é uma empresa que surgiu por conta do DaiCovid. Então, a gente era um grupo de amigos na universidade que já tinha um monte de ideia, tinha um monte de coisa, tinha um monte de produto, mas nunca dava tempo de criar, nunca dava tempo de lançar. E aí, no contexto do DaiCovid, né, que a gente acabou surgindo no Oil, e aí a gente pegou isso daí, vamos montar uma startup agora, porque se não for agora, não vai ser nunca. Então, a gente montou a startup. Então, a startup tem majoritariamente, né, pessoas relacionadas à otimização, inteligência artificial, realidade aumentada, desenvolvimento de aplicativos, websites. Então, é basicamente o que a gente trabalha. E a gente está fazendo o nosso modelo de contratação hoje. Você manda um e-mail para a gente com uma proposta, a gente faz uma chamada, realiza o orçamento e consegue estar fazendo o serviço aí. Maravilha, Matheus. Caio, você tem alguma pergunta que você gostaria de direcionar para o pessoal? Acho que é importante. Se já tiver, já faz a pergunta e já emenda dando suas palavras para a gente poder encerrar, que já passou 1 hora aqui, nosso tempo correu, né? Eu tenho uma pergunta, enfim, principalmente para a Tinker, né? Eu acho que a gente está passando por um momento que a gente está tendo até uma mudança de dinâmica entre as instituições de ensino e os professores, né? Está tendo agora uma dificuldade muito grande das escolas e dos professores se adequarem. Eu estava vendo, me mandaram até um meme, né? Assim, antigamente, para você matar a aula, tinha uma foto de um cara pulando o muro. Aí hoje, para matar a aula, estava lá o cara desligando o computador. Então, como é que vocês veem esse trabalho também de empoderar professores, empoderar outras formas de ensino e aprendizado? Né? Eu estou falando porque a gente trabalha também nessa perspectiva de democratização de plataformas tecnológicas. É um desafio aqui que perpassa todas as startups, né? O pessoal aí da Covid precisa de mais usuário, o pessoal da Casa Plá e Dona Obra tem que, enfim, ter conexão aí com pessoas que trabalhavam ou ter necessidade de reformas e obras. E era uma coisa muito mais artesanal, né? O contato com o mestre de obra, com o peão, com o engenheiro, o arquiteto. Como é que vocês estão vendo hoje esse desafio de criar essa rota customizada, né, de aprendizado? Opa, Caio, obrigado pela pergunta. Caio, essa é uma pergunta que tem batido muito na cabeça da gente e também dos nossos clientes, obviamente, porque a dificuldade para se adequar a esse mundo novo que a gente está vivendo agora, ela tem sido demasiadamente desafiadora, né? Porque anteriormente o ensino à distância ele era mais uma opção, né? Assim, você obviamente você tinha lá o ensino presencial, você tinha muita questão do perfil dos alunos, né, eu preferi fazer um ensino presencial, não se adaptar muito a um ensino à distância e optar, né? Hoje a gente está vivendo um cenário onde que muito desse paradigma teve que ser quebrado, né, teve uma mudança aí, e o ensino à distância ele deixou de ser uma opção. Então a gente está aprendendo junto com os nossos clientes e junto com os clientes dos nossos clientes, no caso os alunos, como é que está sendo essa experiência para poder a gente conseguir desenhar
e evoluindo, né, o produto e evoluindo a experiência para conseguir se adequar melhor. Mas essa resposta é uma resposta que a gente ainda não tem, a gente está em busca por ela, né? Eu acho que o mercado está em busca por ela, né? Existem muitas, muitas queixas ou muitas críticas com relação ao ensino à distância, e você tem críticas de pontos diferentes, com base nas instituições, você tem visões de perspectivas diferentes quando você fala com os alunos. Então a gente está tentando agariar essas informações e conseguir traçar o melhor ponto ainda, mas eu vou ficar te devendo essa resposta, porque isso a gente está buscando, está correndo atrás disso ainda. Se eu puder fazer mais uma pergunta aqui para o pessoal da Covid, a gente está hoje vendo a discussão grande da retomada econômica de vários setores, né, de pequenas e médias empresas. Eu queria saber com o pessoal da Mamba Labs, com o pessoal da Ecovid, o que é que eles vislumbram hoje de oportunidade também para essa retomada, digamos, mais segura, né, mais planejada, a partir da plataforma deles, a partir da tecnologia que eles estão rodando. Então, Caio, eu agradeço aí a pergunta. Isso é um ponto bem importante do Ecovid. A gente está vendo muito estabelecimento hoje em dia, vai fazer entrada de pessoas sem média temperatura, ou então você está fazendo formulários diários ali para funcionários, etc. O que o Ecovid consegue fazer é a melhor forma de você testar uma pessoa, é identificando o contato da pessoa com um infectado, né, e atribuindo risco a isso. Então, não é simplesmente entrou em contato ou não, a gente consegue colocar um grau de risco para essa interação que o usuário teve com o infectado. Então, a gente consegue ranquear isso aí para um teste, por exemplo, dizer quem é a pessoa mais provável de ter infectada, mesmo que elas tenham o mesmo risco, por exemplo, né, por alguma aproximação do aplicativo, a gente consegue estar gerando esse tipo de informação. Então, quando a gente fala num contexto de reabertura, de retomar a economia, a gente sabe, acho que já é óbvio para todo mundo, que é necessário, que as empresas estão precisando, mas o que todo mundo tem certeza também é que o Covid não passou, e se tiver que fechar por algum outro motivo, vai ser bem pior. Então, o que o Ecovid faz é prever essa situação, a gente consegue agir antes do usuário sentir sintomas ou ter que fazer um teste, identificar esse risco, e o que consegue fazer ali é um isolamento. Então, uma empresa, um estabelecimento qualquer, consegue colocar esse aplicativo ali numa determinada região, acaba identificando aí esse risco nos seus funcionários, por exemplo, e conseguem isolar. Então, isso aí garante, tem uma maior segurança, tem uma maior estabilidade numa retomada segura, e é uma maneira inteligente aí de sua empresa estar se acobertando para conseguir fazer uma retomada mais consistente. Maravilha. Bom, Caio, obrigado pelas perguntas do pessoal. Eu vou dar mais um minutinho aqui, rapidinho, para a Denise e para a Érica, começando pela Denise, para que vocês possam, pelo menos, falar, então, os contatos, para como é que a gente faz para entrar em contato com vocês. Denise, por favor. A Dona Obra, vocês podem procurar por @donaobra.arc no Instagram, que hoje é a nossa rede, e lá vocês encontram todos os contatos, tanto e-mail quanto telefone. É só mandar uma mensagem para a gente que a gente responde rapidinho. Maravilha, obrigado, Denise. Érica, por favor. Então, do mesmo jeito, né, a gente trabalha muito com o Instagram, porque para a arquitetura a imagem é muito importante. Então, é só buscar a gente no Instagram pelo Casaplá. Se você escrever Casaplá, você já encontra. E lá a gente tem um link direto para falar com a gente pelo WhatsApp, se você quiser conversar sobre algum tipo de trabalho. E também a gente interage bastante com todo mundo no Instagram para dar dicas de decoração, para gerar algum tipo de conteúdo que ajude a gente a deixar o espaço de trabalho e de moradia mais legal e dar mais conforto para as pessoas. Então, é só procurar a gente no Instagram. Maravilha. Bom, agradecer muito a todos vocês, foi realmente muito bom conhecer vocês. Agradecer ao Caio, em nome do InovaCity, ao Hub do Porto Digital, né? Eu acho que o trabalho de vocês está maravilhoso, não só do Porto, mas das startups também. Todas vocês são de parabéns. Então, agradecer de verdade. E lembrando que esse vídeo fica gravado no canal. Então, quem quiser assistir, divulgar depois, pode compartilhar, que é o mesmo link que vocês podem utilizar aí para o pessoal conhecer também as startups de vocês e que vocês possam divulgar mais a palavra do InovaCity, que está fazendo esse evento digital maravilhoso, certo? O InovaCity Digital é uma realização da InovaCity e Startup Grid, e com uma co-realização da UIA 2021 Rio Expo e Make com Bonita Produções. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.